Desculpa, gente. Bom dia a todos e a todas. É com muito prazer e muita alegria que nós abrimos esse evento para lançar essa cartilha fruto de um trabalho coletivo tão importante nessa temática que no dia a dia acaba dando oportunidade para um ciclo de violações de direitos muito grande, não só das mães, mas também dos bebês em situação de extrema vulnerabilidade. É muito importante dizer que esse grupo de trabalho que deu origem à necessidade de trabalhar num documento, ele é muito anterior às gestões atuais do NEJ, do NUDEM, do Núcleo de Direitos Humanos. Ele é um grupo de trabalho super antigo que iniciou em gestões anteriores e que ele contou inicialmente não só com defensores públicos e agentes da Defensoria, mas com muitos parceiros que vieram debater a temática da questão, inicialmente, das mulheres em situação de rua e em uso de drogas, que por esse motivo exclusivamente tinham eram retiradas do convívio de seus filhos logo na maternidade e impedidas de exercer o seu poder familiar, e essas crianças impedidas de ter o convívio com os seus pais em razão desse fato único, violando-se o direito, né, à convivência familiar e não observando-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prioriza a manutenção da criança com sua família natural e o esforço da rede de proteção para a superação das vulnerabilidades existentes para que esse convívio possa exercer. Então, esse trabalho, ele vem com o intuito de mostrar que é compatível, muitas vezes a gente na prática acha que não, que é compatível a observância dos direitos das crianças e de suas mães, que observar o direito da criança e do adolescente à convivência familiar e comunitária não importa em exclusão do direito da mãe em situação de vulnerabilidade, em exercer a sua maternidade, em ser cuidada para que as vulnerabilidades dela sejam superadas e a lei seja observada e o melhor para aquela família seja alcançado. Então, esse trabalho, ele é fruto dessa problemática, né, que nós estávamos vivendo, a retirada compulsória de bebês de suas mães logo na maternidade, sem sequer se oportunizar que essas mães pudessem exercer a maternidade e esses filhos tivessem o convívio com suas genitoras, sem a busca da família extensa, já colocando essas crianças diretamente na família substituta, em adoção. E quando a gente partia para um processo de destituição, muitas vezes você já começa esse processo perdendo ele, porque com o tempo que ele demora, a criança já adquire o vínculo com a família substituta e já se tornava impossível de romper esse vínculo e de consertar ali aquela situação que desde o início estava equivocada. Então, é um trabalho nesse sentido, de mostrar que é óbvio, né? A adoção ela é possível sim, mas que, em regra, e assim que a lei determina, é que o direito à convivência familiar da criança, ela é compatível com os direitos de sua mãe e de sua família. Então, eu gostaria de agradecer muito algumas pessoas que participaram dessa construção desse trabalho coletivo, muito antes de mim, no Núcleo da Infância. O Peter, como defensor, que foi uma pessoa super importante nesse estudo sobre essa problemática. E há duas agentes que tinham esse projeto como se fosse um filho delas e que contribuíram muito, muito, muito e se dedicaram bastante, que infelizmente hoje não estão aqui participando, uma por questões de saúde, outra porque já se encontra em outro órgão da Defensoria, mas que eu não poderia deixar de registrar aqui o meu agradecimento e o meu elogio ao excelente trabalho que elas desempenharam nessa temática no Núcleo da Infância, que foi a Cristina e a Patrícia, que esse projeto tem um pouco da maternidade delas, e eu tinha que registrar aqui. A todos os parceiros e parceiras que foram fundamentais para dar esse olhar externo a essa problemática.
ao Núcleo de Direitos Humanos, que já tem essa visão, né, de trabalhar com pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, a questão da rua, do uso problemático de drogas. E um agradecimento muito especial também a Nálida e a Paula, e ao Cando no DEM, a Carol, minha xará, e a Pamela, que desempenharam também um trabalho muito elogiável e foram muito parceiras do Núcleo da Infância nessa condução. Aí a gente pegou esse trabalho já no meio do caminho, mas que não tira o mérito de quem começou, porque foi um grande desafio compilar esse material, elaborar esse material, pensar no projeto de visitas às unidades que a gente iniciou, mas que, em razão da pandemia, a gente teve que suspender, mas que é um desejo nosso continuar, de visitar as unidades para poder potencializar e qualificar o nosso trabalho, né, o trabalho da Defensoria Pública no atendimento de crianças e adolescentes e de mães em situação de extrema vulnerabilidade. Lembrando que essa mãe também pode ser uma adolescente, né? Por isso, quando eu falo criança e adolescente, eu também abarco as mães adolescentes que também são vítimas dessa situação. Então, para que essas pessoas que são o nosso público-alvo, né, que eles possam ser atendidos da maneira adequada, humanizada, não só, né, por toda a rede, a gente coloca a Defensoria também, e até por enxergar como necessário que a Defensoria tenha esse atendimento, esse olhar especial. É o objetivo dessas visitas e unidades, para que a gente possa qualificar esse atendimento e que a gente possa cada vez mais conseguir atuar em rede, como propõe o ECA, né? E toda a normativa de proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, para que a gente consiga cada vez mais alcançar esses direitos e potencializar esse trabalho tão importante que é de toda essa rede de proteção, de todas as áreas, direito, psicologia, pedagogia, serviço social, a área da enfermagem, da medicina, que todas são tão importantes, sem hierarquia, né, na construção da resolução dos problemas que envolvem crianças e adolescentes. Então, com esse intuito que a gente lança essa cartilha aqui hoje, seja um instrumento de trabalho para reforçar e qualificar o atendimento a crianças e mães, adultas e adolescentes que estão em situação de extrema vulnerabilidade e, em razão dessa vulnerabilidade, vão sofrer mais uma violação nesse ciclo de violação, que é a ruptura da convivência familiar, prejudicando o desenvolvimento da criança, inclusive para gerações futuras daquela criança, né? Já existe comprovação científica de que as violências sofridas na primeira infância impactam, inclusive, nas gerações futuras. Então, que esse seja um instrumento de trabalho muito importante para nós, que ele nos incentive a construirmos juntos com a rede de proteção local caminhos que possam auxiliar essas famílias a superarem os obstáculos, as vulnerabilidades existentes, para que elas tenham os seus direitos resguardados, em especial aqui no núcleo da infância, o direito da criança à convivência familiar e ao desenvolvimento sadio ao lado da sua família. Tá bom? Então, eu desejo um bom evento a todos e registro aqui o meu grande agradecimento a todas as pessoas envolvidas desde o início desse grupo de trabalho que estuda a temática dessas maternidades e essas filiações vulneráveis. Um beijo a todos e a todas. Bom dia a todos e todas. O meu nome é Davi Quintanilha, eu sou defensor público, coordenador do Núcleo de Direitos Humanos, da Defensoria Pública. Primeiramente, eu queria agradecer muito o Núcleo da Infância e Juventude e também o Núcleo, né, de Defesa das Mulheres pelo convite, parceria com o Núcleo de Direitos Humanos para a construção dessa cartilha e tantas outras iniciativas, né, em conjunto que os núcleos têm. Esse tema específico, né, das mulheres em situação de vulnerabilidade e em situação de rua é um assunto que o Núcleo de Direitos Humanos sempre se preocupou muito e sempre trabalhou muito em conjunto com esses dois núcleos, justamente por ser um tema muito complexo, né, e ser uma violação extremamente grave, né, quando a gente faz atendimento a pessoa em situação de rua, que a gente faz o atendimento itinerante ou mesmo o atendimento que é feito em forma de plantão aqui na Rua Boa Vista 150,
esse atendimento, quando há um caso de mulher em situação de rua com filho ou filha, né, e que há uma possibilidade de ruptura do poder familiar, esses casos, eles são os casos mais difíceis de lidar na prática, porque a gente precisa, de fato, fortalecer a rede de proteção, tentar ali articular para que essa mulher não perca, né, essa criança, que acaba sendo uma consequência, né, de uma vulnerabilidade, e como o próprio Estatuto da Criança e Adolescente determina, né, a vulnerabilidade, a pobreza não pode ser aí uma possibilidade dessa criança ser retirada da mãe, né, sem qualquer tipo de defesa, sem qualquer tipo de tentativa aí de fortalecer a rede de proteção para que ela não tenha essa consequência, né, que não tem previsão legal. Então, a gente vê essa cartilha como consolidado, né, uma construção muito importante de informações e de diretrizes para a atuação dos defensores e defensoras, e não só para os defensores e defensoras, mas também os agentes da defensoria e pessoas da rede, né, porque ele consolida uma série de informações que a gente, ao longo dos anos, né, vem trabalhando e vem, de maneira estratégica, atuando nos casos para que essas mulheres, né, não tenham essa consequência trágica, né, da pobreza, que seria essa perda do poder familiar de maneira ilegal, que é muito corriqueira. Né? A gente também tem se preocupado muito com essa questão, levado também para a defensoria aqui internamente, para que os defensores e defensoras também atuem extrajudicialmente esses temas, né? E mais do que isso, né, no próprio atendimento da população em situação de rua, que esses locais, maternidades, que os locais também ali, hospitais que recebam essas mulheres também sejam locais que a defensoria possa atender, né, no atendimento que a gente faz de maneira itinerante a população em situação de rua. Então, acho que a gente ainda tem muito a avançar nesse tema, e essa cartilha mostra que hoje, né, um marco para que a gente continue dialogando e conversando, e a partir disso, pensando em soluções para esses problemas que são cada vez mais difíceis da gente resolver sem que haja, né, uma solução extrajudicial. Porque muitas vezes, quando chega no judiciário, tem muito pouco a fazer, né? Então, a gente precisa sempre pensar no antes da questão chegar ao Poder Judiciário. Então, eu queria agradecer muito, né, ao Nudem, ao Neide, a todos os parceiros e parceiras que auxiliaram na construção dessa cartilha, e desejar a todos um bom evento. Olá, bom dia a todas e todos. Sou Paula Machado, defensora pública. Hoje estou como coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres. Agradeço, né, a todas e todos que estão presentes. Nós estamos aí com quase 100 pessoas, 100 profissionais, né, nos acompanhando nesse momento. Então, desde já, agradeço a presença de vocês. Fico muito feliz, né, que na data de hoje, com as parceiras que estão aqui presentes e os parceiros também, nós estamos falando e também publicizando essa cartilha que, como já dito aqui, foi feita a partir de muitas mãos, de muitos saberes, e também a partir, né, desse desafio que nós nos propomos de exatamente a partir chegam à defensoria, de tantas situações, de tantos casos que nós acompanhamos de mulheres e crianças que estão em situação de vulnerabilidade, como a gente fomentar e prevenir as violações de direito, evitar as desnecessárias e abruptas separações entre bebês e suas mães, sem que isso haja amparo na lei, e também contrapondo a isso, como nós fomentamos e garantimos as políticas públicas adequadas para esse público, né? A partir de uma efetiva articulação de rede de atendimento, de cuidado e de proteção. Então, esse é o desafio que nós nos propomos como defensoria dentro do sistema de justiça, e também, né, para todos os profissionais que atendem essas famílias, mulheres e mães que estão nessa situação de vulnerabilidade, onde ainda há um olhar de mulheres não podem exercer essa maternidade, né? Quando, na verdade, o que nós propomos aqui é reverter que esse olhar deve ser voltado como garantir políticas públicas para que essas mulheres exerçam, sim, essa maternidade, né? Então, o desafio de quebra desse estigma e foco nas políticas públicas e atuação em rede. O cuidado das bebês e dos bebês, ele não é uma responsabilidade exclusiva das mães, né? Ao contrário, é urgente que haja
um apoio de toda a família, de toda a sociedade, de todo o Estado, como está na nossa Constituição Federal, mas também nós temos que olhar ainda com essa perspectiva de gênero, principalmente para o Estado de São Paulo, em que entre cada 10 mães, 7 são exercendo uma maternidade sem apoio familiar, né? Uma maternidade solo e com todos os desafios que são postos a essas mulheres, né? Quando nós vamos para a região periférica, esse número vai triplicar. E também quando nós olhamos, né, para a questão do racismo estruturante, nós temos que ver que essa barreira de acesso às mulheres negras, seus direitos básicos, são ainda mais agravados, né? E também nós estamos nesse momento de pandemia em que diversos organismos internacionais ressaltam a importância da continuidade de políticas públicas e como a pandemia atinge de forma perversa os direitos das mulheres, ainda mais então importante esse debate nesse momento. Também agradeço muito a construção dessa cartilha que foi feita a muitas mãos, entre muitos saberes, o que também é um grande desafio que nós temos que nos propor, ouvir a sociedade civil, ouvir as organizações que trabalham com esses temas e também diferentes saberes, uma vez que o sistema de justiça, o direito não é o único detentor dessa discussão, então a importância de aprender também com as outras áreas. Agradeço a Escola da Defensoria Pública, que tanto nos ajudou a revisar e fez também, né, desenhos lindos nessa cartilha para a gente tentar fomentar ainda mais a leitura desse material. Agradeço ao Núcleo da Infância, né, na pessoa da Carolina Schwan e também do Daniel, por essa parceria, né, por tantas discussões e tantas conversas que tivemos para elaborar esse material. O Núcleo também de Cidadania e Direitos Humanos, que já trabalha nessa temática e também, né, nos ajuda a sempre trazer essa perspectiva na nossa atuação. E agradeço também, né, claro, além das parceiras, que logo mais vão trazer aqui as suas exposições, vão se somar a esse debate, a Tânia Biasioli de Oliveira, que também é psicóloga e agente da Defensoria Pública e auxiliou na confecção e na promoção desse material, a Ana Luísa Patriarca Minel e Elizabeth Gaidei Arabage, que são agentes do Núcleo da Diversidade e de Igualdade Racial, que também trouxeram aí suas contribuições, e a defensora Yasmin Pestana, que também, atuando no NUDEM nesse tema, também colaborou com esse material, além do defensor público Peter, que era coordenador do Núcleo da Infância e atuou também. E também, ao final, deixo um especial agradecimento às agentes do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, a psicóloga Ana Carolina Ilana Soares Cabral, que vai logo mais trazer uma fala, e também a assistente social Pamela Costa de Assis, que muito contribuíram na revisão dessa cartilha, muito trouxeram apontamentos e fizeram essa articulação com as parceiras para que a gente conseguisse fomentar, então, outras perspectivas nesse nosso material. E também agradeço a defensora, coordenadora auxiliar Nálida Coelho, que tanto também colaborou e colabora na atuação dessa temática. Então, espero que tenhamos um bom evento, boa conversa e seguimos. Muito obrigada. Bom dia a todas, todos e todes. Meu nome é Ana Carolina Cabral, eu sou psicóloga, atuante na Defensoria, mais especificamente no NUDEM, junto com a Paula, que acabou de fazer a fala. O meu pedido de fala hoje, nesse lançamento, tem o intuito de tentar representar aqui as muitas psicólogas e assistentes sociais da Defensoria que contribuíram com esse projeto, né, que vai além, inclusive, dessa cartilha. Então, pelo pouquinho tempo que eu tenho, eu peço licença para ler um texto sobre a importância das histórias. Registrar a trajetória do trabalho interdisciplinar e interinstitucional nesse tema se faz necessário, pois, como apontado na cartilha, é justamente nessa atuação inter que encontramos a potência para lidarmos com questões tão complexas, estruturais e estruturantes na nossa sociedade. Em 2016, iniciamos o Grupo de Trabalho Maternidades, ou SERES, que é o nome de uma deusa romana que teve a filha sequestrada. Esse GT foi iniciativa de psicólogas e assistentes sociais da Defensoria, após o terceiro e último encontro estadual de agentes de Defensoria promovido pela extinta e tão importante Assessoria Técnica Psicossocial, mas essa é outra história. E, dentre as possibilidades de tema, chamou a atenção esse ser o mais votado em todo o estado de São Paulo, refletindo a necessidade dessa discussão. Dentre os objetivos do GT estava, à época, o de reunir profissionais interessados em estudar o tema, promover intercâmbios de saberes, de boas práticas,
de reflexões e propostas de atuação a partir da experiência de cada uma, com a participação de pessoas também que se debruçavam academicamente sobre o tema, inclusive de outras instituições. E foram muitas as produções, eventos, rodas de conversa, escuta de mulheres e de profissionais de maternidades públicas, centro de acolhidas, entre outros serviços. E recebemos algumas denúncias também. Divulgamos iniciativas inovadoras, nas quais participaram colegas da Defensoria, como a da Comissão Flores de Lótus, que tanto nos inspirou e que terá fala daqui a pouco. Promovemos, assim, atuações que foram disparadoras de outras iniciativas importantes, como a do GT Maternidades do Centro, a Santa Casa, que também terá fala aqui. E foram muitas as parcerias ao longo desses anos todos, hoje aqui presentes, mas não todas. Parcerias foram feitas com profissionais de diferentes áreas, como já foi falado, pois um único saber e uma única instituição não consegue dar conta de tamanha complexidade. Então, agradecemos muito a cada um que compôs em diferentes épocas e de diferentes maneiras esse percurso de debates, reflexões e aprendizados conjuntos. Queria poder falar o nome de cada uma, mas são muitas as pessoas e não seria possível nomear todas em 5 minutinhos de fala. Pensando nas histórias, a importância das histórias e as histórias das mulheres, que têm sua maternidade constantemente questionada, todas, né? Mas muitas têm sua maternidade julgada e até impedida ou roubada por estar em situação de vulnerabilidade. A história dessas mulheres está há gerações diretamente ligada à história do nosso país, marcada pela exclusão social, escravização de pessoas negras por tantos séculos, sem a justa reparação ainda. Uma sociedade que se destaca pelo racismo, misoginia, discriminação de classe e desigualdade social, sem garantir direitos básicos e políticas públicas adequadas. Assim, em nossa atuação, acabamos por não conseguir, de fato, garantir direitos, mas apenas minimizamos violações, pois são tantas e tão enraizadas que, quando finalmente conseguimos garantir algum direito, ainda restam tantos outros a serem garantidos, como o acesso a políticas públicas de moradia, ao acolhimento conjunto para mães e bebês, incluindo outras filhas e filhos, o direito a uma rede de serviços que funcione de forma realmente integrada e promova, de fato, o cuidado e o apoio necessários para esse momento tão delicado da vida, pois nenhuma mãe e nenhuma classe social consegue exercer a maternidade sem uma rede de apoio, proteção e cuidado. Para cuidar de uma criança precisa uma vila inteira, já dizia um provérbio africano. Por fim, sabemos que a possibilidade da instituição do poder familiar não é tão excepcional quanto deveria ser em nosso país. Então, precisamos pensar também nos cuidados necessários ao darmos uma notícia como essa. Alguns breves relatos trazem a importância de não apagarmos as histórias. Abre aspas. O juiz tirou meu filho de mim, mas eu vou ser sempre a mãe dele. Isso ninguém vai me tirar. Trazendo o quão doloroso é, depois de tudo, ainda ter de ouvir que você não é mais mãe. Como se isso fosse possível. Elas seguem sendo mães impedidas de acesso aos deveres e direitos em relação à sua filha e filho. Outros relatos costumavam aparecer nas escutas que fazia. Penso neles sempre, ainda mais à noite, quando vou pôr meus outros filhos para dormir. E dói demais, sem saber como está, se está bem ou não, sem poder fazer mais nada. Só queria, essa frase escutei bastante, só queria que ela soubesse o quanto a amo, quanto lutei para ficar com ela, mas não deixar. E o que mais me dói é que ela não vai saber disso nunca. Vai achar que abandonei porque quis. Como podemos, então, cuidar melhor dessas pessoas para que não tenham suas histórias de afeto e de convívio interrompidas de forma tão abrupta e definitiva? São histórias que precisam ser contadas de toda forma, pois o direito à própria história é de todas e de todos, inclusive dos bebês, para que possam levar consigo para sua trajetória futura de vida esse registro, quando ele existe, de que havia alguém que o amou e lutou por ela, por ele, mas que não encontrou o apoio e o suporte que deveriam estar garantidos, mas não estão. É por cada uma dessas pessoas, especialmente dessas mulheres, desses bebês, que seguimos trabalhando para tentar transformar essa realidade. Ainda temos muito trabalho interdisciplinar e intersetorial pela frente e esperamos, em um futuro breve, poder contar mais histórias felizes e potentes. Obrigada.